Então, bom, o que eu estava dizendo é que nas aulas anteriores, a partir daquela intervenção minha no encontro anual do IDEA, em que eu apresentei o que seria o curso, mas que desdobrei na segunda aula, que acabou sendo realmente a primeira do curso, né? Eu insisti bastante sobre o nosso momento aqui, pós-verdade. Fiz a relação sempre com o século V, porque é essa comparação que eu vou querer fazer, o tempo dos sofistas. Mas essa insistência que ficou, preciso dar sequência a ela, evidentemente, mas a sequência vai vir um pouco mais adiante. O que eu pretendi com essas duas aulas foi introduzir alguns temas, como opinião, o pseudos, simulacro, evidentemente a pós-verdade, para que não aconteça durante o curso que, quando eu fizer referência, por exemplo, à pós-verdade, não apareçam em torno dessa locução essa constelação de assuntos de que eu ainda não tratei, mas que também não simplesmente nomeei. Disse algumas coisas para dar volume ao que constitui o problema do nosso tempo. O problema do nosso tempo que está aqui nesse curso. Nós temos vários problemas. Né? Todos os tempos têm vários problemas. O recorte desse curso, que é a questão da verdade, e na forma da pós-verdade, da opinião, das narrativas, dos fakes. Sobre isso, eu achei que precisava dizer um pouco mais, de modo a dar um pouco de corpo, não deixar só a espinha dorsal do problema, dar um pouco de corpo àquilo que lá na intervenção, na reunião anual do IDEA, aliás, reunião dos 40 anos, comemoração dos 40 anos do grupo, eu apresentei formalmente, naquela meia hora de que eu dispus. E a partir da aula de hoje, sem nunca perder de vista que nós estamos falando daqui, de onde nos encontramos. E se por acaso eu me encantar, porque eu vou estar falando de história da filosofia, que é a minha paixão mais antiga, né, e mais constante, se eu me encantar e vocês perceberem que eu me desgarrei e que não vou voltar para casa, me lembrem. Põe aqui no chat e a Ana me comunica, faz gestos desesperados, mas a ideia é de ter sempre em vista que nós temos um grande problema hoje aqui. E esse problema tem a forma que vai ser apresentada, iniciada pelo pensamento pós-moderno, que tem suas características estruturais, que eu nomeei aqui, mas não desenvolvi, mas dei algum corpo a elas, né? O virtual, a eficácia tecnológica, simulações e simulacros, uma temporalidade própria, vis-à-vis, mas depois também contra, e eliminando um outro modelo, esse longuíssimo, de 24, 25 séculos, né? Que é o do real com seu fundamento, sua verdade, que são absolutos. A possibilidade de captura desse real via representação por um sujeito, que é uma mente, que é uma consciência, né? Ou que é um agregado de sentidos. O real pode ser capturado como sensação, como imagem, como essência, como conceito, não importa. Há essa relação. Os pós-modernos dizem, não, não há mais. Então, a partir desse discurso, que tem ancoragem histórica naquele momento de que eu falei também, década de 40, bomba atômica e cápsula de gás. A emergência de um paradigma da eficácia, que progressivamente foi se chocando e, segundo os pós-modernos,
derrubando, pondo num passado digno, mas agora da ordem do armazém. Está lá, se eu precisar eu vou lá e pego, como eu pego uma Mona Lisa e boto o bigode do Salvador Dalí, né? Posso fazer, mas está lá, tá guardado, mas não se usa mais. E quanto mais tempo passar, mais em desuso vai cair. E isso gerando, quando o discurso pós-moderno já não precisou mais ser feito, porque a organização da cultura já estava feita segundo a, não vão gostar da palavra, lógica desse discurso pós-moderno, esse momento em que nós nos encontramos e que em 2016 tem aí um outro marco, que foi quando se declarou a pós-verdade como a locução que caracteriza o nosso tempo. Caracteriza o ano de 2016, mas efetivamente caracteriza o nosso tempo com tudo que tem em volta de pós-verdade. Aí sim, opinião, escondimento da realidade, intencional ou não intencional, desinformação, fake news, narrativas, né? Falei, né, acho que suficientemente sobre isso para, quando eu voltar a falar, não serem apenas palavras de coisas que no futuro vão chegar num determinado ponto desse curso à fala. E agora posso começar a contar uma história do momento, que é o século V, do momento que eu quero caracterizar, de tal modo que ele possa ser comparado com o nosso. E eu estou dizendo isso clara e honestamente. Eu quero caracterizar o século V de tal maneira que ele possa ser comparado com o nosso. Trata-se, portanto, aí não de fazer uma história neutra, que eu não faço há décadas, há milênios. Não tenho a pretensão, não sei bem se é uma pretensão, de me colocar no tempo de Górgias ou Protágoras para pensar como eles pensaram e não dizer mais do que eles disseram. Eu considero isso inteiramente impossível, embora esforços nesse sentido precisem ser feitos. Por exemplo, para recuperar o pensamento dos pré-socráticos, século VI, que foram excluídos da filosofia no século IV por Aristóteles, por motivos lá de Aristóteles, de que eu posso vir a falar incidentalmente ainda aqui. Os pensadores do século XX, basicamente, pouco Nietzsche já no século XIX, mas muito na contramão, na crítica destruidora. Mas um filósofo como Heidegger, por exemplo, se esforçou para ouvir o pensamento pré-socrático no grego não platônico. E não é só questão de língua aqui. Era outra língua não, mas o grego ático de Platão, 2 séculos depois dos pré-socráticos, não era o mesmo grego em que Parmênides escreveu seu poema. Em termos de relação com o ser. Aliás, o ser não. O ser substantivo é coisa de Platão. Ser, verbo, no infinitivo. Infinitamente verbo sem sentido, como cantar, ou fazer, ou andar. Né? Isso é pré-socrático. Diz Heidegger, que estava tentando pensar, não é de dentro do pensamento pré-socrático, mas ele propôs um retorno, que ele chamou salto originário, passar por cima da história da filosofia, que estaria terminando ali no século XX, ou teria terminado. Voltar à origem que ficou calada por 25 séculos, 26 séculos. E porque ficou calada, precisa ser ouvida. Porque ela é outra coisa, ela não é aquilo que a história da filosofia fez quando calou essa inicial, essa do século VI. Então, ouvir falar Heráclito, Parmênides, Anaximandro, que são os 3 que ele chamou de pensadores originários. Ouvir falar, e não segundo Platão. Segundo quem, então? Segundo Heráclito,
Parmênides e Anaximandro. Mas ele era Heidegger. Então, colocar-se nessa posição pareada no tempo, embora isso seja uma ficção, evidentemente, né? Mas uma ficção poderosa. E contar o pensamento desses grandes pensadores originários é um trabalho que eu não faço, não tenho como fazer e não acredito que possa ser feito. Heidegger mesmo, lá pelo final, desistiu. Ele disse, não, esse salto não pode ser dado. Não é possível voltar ao século VI. Não era voltar para ser de novo pré-socrático, isso ele nunca propôs. Mas não é possível porque a gente só pode dar esse salto de dentro da metafísica, quer dizer, do espírito metafísico da filosofia, onde nós nos encontramos. E se nós saltamos de dentro da metafísica, nós caímos em outro lugar da metafísica, não caímos fora. Bom, então a minha tentativa talvez mereça, com alguma restrição, o nome de genealogia, herança de Foucault. Esses são os meus dois grandes mestres de história da filosofia, Heidegger e Foucault. Herança de Foucault, que não é igual às genealogias de Foucault. Nem era para ser, nem precisava ser. Mas uma genealogia no sentido de que o que me move para o século V é o XXI. É o fim do XX, o XXI. As décadas de 80 a 90 são as décadas de 80 a 90 do século XX, 2016 no século XXI e o momento das polarizações em que nós nos encontramos hoje. Isso me move ao século V. Então, quando eu chego ao século V, é isso que eu tenho em vista. E eu preciso pensar o século V, que é uma intuição, não de que nós estamos repetindo o século V, mas que nós temos hoje muito a ver com o século V, muito mais do que até o século passado tínhamos com o quarto de Platão, de Aristóteles e toda a sequência. Então, não estou dizendo que o século V nos dá o paradigma do XXI. Estou dizendo que eu não vou pensar o século V como se estivesse nele, porque eu sei o que veio depois. Eu conheço toda a história do que veio depois. Como eu costumo dizer, o futuro deles que eles não conheciam é o meu passado, que eu conheço. Não tenho feito outra coisa, senão a história da filosofia. Eu conheço os sofistas, conheço o século V e o sexto que eles destruíram e o quarto que os venceu como meu passado. E um passado importantíssimo para mim. Para outros será a Idade Média, será o Renascimento, ou o Moderno, ou o Iluminismo. Então, para mim, extremamente importante esse período. Então, eu não vou simular que eu não sei isso. Eu sei, os sofistas estão no meu passado, no nosso passado, e eu tenho a forte intuição de que o que está acontecendo discursivamente da década de 80 do século passado para cá, ético, politicamente, em termos de Brasil, 13, 14, 16 para cá. E em 16, Oxford declarou pós-verdade como o nome da nossa época. Né? Que isto soa aos sofistas. Repito, nunca vou dizer que os sofistas voltaram. Eu estou me lembrando os alquimistas estão chegando. Não, os sofistas não estão chegando. Mas o modo como os pós-modernos fizeram a crítica de toda a cultura ocidental, e para o que nos interessa, a crítica de toda a filosofia baseada no real e no conhecimento verdadeiro do real, esse modo tem uma qualidade análoga à dos sofistas, ao que aconteceu lá, naquele momento, século V.
Então, nós vamos visitar o século V a partir daqui. E quem diz quinto, diz sexto e quarto. Porque aquilo é uma história convulsionada, né? Que não se resolveu num século, apareceu, desapareceu. Mas foco no quinto. E vou procurar lá indícios. Foucault uma vez disse que a obra dele devia ser tomada como uma caixa de ferramentas. As pessoas abririam a caixa, pegariam lá dentro o que lhes servisse e se afastariam. Porque ele era contra a ideia de obra, de autor, que seriam princípios de produção de identidade, né? E ele estava lutando exatamente com essa ideia de identidades demarcadas e tal. Então, eu vou ao século V abrir uma caixa de ferramentas que serve aqui ao XXI, que pode servir ao XXI. Tirar de lá as ferramentas de que eu preciso, de que nós precisamos, e voltar. E possivelmente ir de novo, e voltar de novo, porque não há correspondências assim bionívocas entre o século V e a nossa época. Espero estar dizendo isso pela última vez, mas se der a vocês a impressão de que é isso que eu estou fazendo, me lembrem. Bom. Como eu já insinuei, não dá para falar no século V sem falar no VI a.C. O que o século V fez, o que os sofistas fizeram, foi objetivamente uma destruição do que os primeiros grandes pensadores originários, chamados filósofos, os primeiros grandes filósofos da filosofia, não era ainda a palavra usada, Pitágoras usou, mas não era ainda a palavra usada, ela veio a ser no século IV, quando se fundaram as escolas. Mas os primeiros filósofos do século VI fizeram uma coisa grandiosa, que também tem passado, não surgiu do nada, mas foi uma grande ruptura, uma das 4 grandes rupturas que a nossa história, do ponto de vista dos paradigmas filosóficos, né, conheceu, e que os sofistas, no século V, um século depois, objetivamente destruíram. Embora essa não fosse a sua intenção. Não sei se eu estou dizendo, isso é uma coisa que talvez apareça lá no fim do curso ou não apareça mais. Não sei se eu estou dizendo que os sofistas não tiveram a intenção de destruir o pensamento chamado depois pré-socrático, do século VI a.C., assim como os pós-modernos não tiveram a intenção de destruir tudo o que veio em termos de pensamento filosófico antes deles. Não sei se estou dizendo isso. Foi o que me ocorreu como um relampejo, assim, quando eu disse que a destruição que os sofistas fizeram do que aconteceu no século VI, da grande e primeira fundação da filosofia, não foi intencional, mas objetivamente foi o que aconteceu. De novo, acabei de dizer isso e me veio o paralelo com o que pode ter acontecido entre as décadas de 80 e 90 do século XX e o momento em que nós estamos vivendo. Não sei se os pós-modernos tiveram a intenção desmesurada e desarrazoada de, no negativo, estritamente no negativo, destruírem todo o acúmulo de 26 séculos de história da filosofia que os precedeu. Tenho motivos para supor que não, como tenho motivos para supor que os sofistas também não. Tenho motivos que não são, que são resultado das minhas buscas histórico-filosóficas, quer dizer, genealógicas. Não são uma tese, uma teoria que frequente as histórias da filosofia tradicionais. Por tradicionais não estou fazendo nenhuma crítica, não.
Estou dizendo, acho que a tradição, quer dizer, consagrou. Tradição significa, a palavra está mal vista, né? Mas tradere é passar adiante, é entregar. Em direito, por exemplo, se diz que a aquisição da propriedade pode ser feita dessa, daquela maneira e por simples tradição. Simples tradição significa, eu lhe entrego alguma coisa, você me entrega outra, dinheiro ou o que for. Ao entregar esta coisa, eu estou fazendo um ato de tradição, passar adiante. E esse passar adiante vai modificando a coisa que é passada adiante, porque é passada adiante a outra geração, a outra pessoa, a outra história. Então, há uma tradição, no bom sentido, nesse sentido generoso, de história da filosofia que focam nos conceitos dos sistemas, nos conteúdos, nas ideias, nos autores, nas escolas, e que são soberbas. Mas não é o que eu faço. Eu faço uma história, ou fazia, uma história muito mais pobre, porque é uma história da espinha dorsal. Tem muito pouca carne nela, circula muito pouco sangue nela. Mas é o esqueleto, é a espinha dorsal que mantém os corpos de pé. Então, os paradigmas, os axiomas de uma época, que estão embutidos nela, que só podem ser vistos depois, portanto, só podem ser contados por uma história, isso é o que me interessa. Então, nessa pesquisa de muitos anos, eu propus que os sofistas realizaram intencionalmente, não tem como demonstrar, porque nós não temos os livros deles, mas é eficaz, para usar a palavra atual, supor isso. Intencionalmente, eles procuraram resolver um problema que eles enxergaram no pensamento pré-socrático, que estaria lá ou não, mas eles enxergaram no pensamento pré-socrático. Na resolução desse problema, eles destruíram o pensamento pré-socrático. E, na sequência, os filósofos, Platão e Aristóteles, para vencerem os sofistas, congelaram uma imagem do pensamento pré-socrático que, muito provavelmente, não correspondia a esse pensamento. Culpa dos sofistas, culpa objetiva, né, dos sofistas que tinham feito essa transformação de boa fé. Os sofistas foram grandes filósofos, né? Eles são muito maltratados. De boa fé, tinham feito um movimento cujo resultado objetivo foi a destruição do pensamento pré-socrático. O pensamento pré-socrático ficou fora da história da filosofia, a partir do século IV, quando Aristóteles, no primeiro volume, no primeiro livro, que isso tudo foi coligido depois, né, no que seria o primeiro livro da sua metafísica de Aristóteles, pessoalmente eu considero o livro mais importante de toda a história da filosofia. Então, no primeiro livro da metafísica, Aristóteles nos brinda com a primeira história da filosofia. E, naturalmente, ele vai aos pré-socráticos. E os desqualifica. De modo que eles foram emudecidos de então até o século XIX, quando foram redescobertos. E se começou a trabalhar sobre eles, meio no negativo por Nietzsche e muito positivamente no século XX, com Heidegger e outros. Né? Há especialistas em Parmênides hoje, por exemplo, ou em Heráclito. Isso é bom. Mas eles ficaram silenciados. Esse silêncio dos pré-socráticos pode ser extremamente benéfico a nós hoje, quando se trata da verdade. Não digo em geral, mas quando se trata da verdade, quando se trata da natureza e do que a seguir a partir dos sofistas nós fizemos com ela quando a isolamos de nós e lhe opusemos uma cultura que é só nossa, não é dela, e nos esquecemos de que somos seres naturais, aos quais depois se acrescenta alguma coisa, como Aristóteles definiu, o homem é um animal,
racional. Racional é adjetivo aqui. Depois a razão tomou a primazia e a nossa animalidade desapareceu. Ela estava concentrada no corpo e o corpo foi sendo expulso. Corpo, os sentidos, as paixões, as demasias de demandas do corpo sobre a alma, tudo isso foi sendo expulso lá para a natureza. E a oposição de alma e corpo, e a exclusão do corpo pela alma, da natureza pela razão, da física pelo logos, foi o que, não digo se eternizou, porque não é um tempo do qual nós disponhamos, a eternidade, mas que durou 24 séculos, por aí, e que hoje nos assusta quando a natureza simplesmente se põe presente e diz: eu sempre estive aqui. Vocês estavam batendo em mim. Eu agora, inintencionalmente, porque eu não sou dotado da razão, e essa é a minha força, sem intenção, estou batendo em vocês. E isso nos assusta. Então, o pensamento pré-socrático pode nos ajudar a entender isso. O pensamento pré-socrático pode nos ajudar a entender verdade. O que pode ser verdade quando não é mais discurso? Porque foi o que aconteceu. A verdade foi deixando de ser discurso. Discurso em que a verdade se contém. No lugar do discurso, mas não no mesmo lugar, apareceram as narrativas, onde estão opiniões, não a verdade. E aí, pronto, o resto a gente conhece e vai voltar mais detidamente. Então, vamos pensar, a partir de hoje, o século V na sua conjuntura paradigmática. Ele não nasceu do nada. Quando a acreditar nos fragmentos que nós temos. E aí, notinha de pé de página, fragmento significa, quando no século XIX, que é o século da história, o pessoal disse: olha, mas vem cá. Houve um pessoal antes de Platão, antes de Sócrates. Houve uns pré-socráticos. E que parece que foram bons. Mas nós não temos nada deles. E nós não podemos deixá-los fora, porque a história tem que ser a história de tudo. Eles existiram. Eles estão na história da filosofia. Eles foram calados. E nós não sabemos o que eles foram. Vamos catar por aí. Então, dois filólogos, Dietz e Krantz, por isso todos os fragmentos pré-socráticos começam com DK. DK, 8, não sei o que e tal. 8 é Heráclito. Vamos catar. Onde? Onde eles foram usados. Então, Platão usou. Aristóteles, nessa história que ele fez, o volume 1, Alfa, da metafísica, usou. Se referiu a eles. Mas não com 2 pontos, abre aspas, e nota de pé de página. Não tinha a BNT filosófica. Então, de repente, numa frase da física de Aristóteles, em que ele está falando das 4 causas, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Para Aristóteles, a estrutura da causalidade era quádrupla. E por que os filósofos anteriores, inclusive seu mestre Platão, mas ele salvou a cara, não viram essa quadripartição das causas? É que eles não eram filósofos. Esse foi o motivo. Então, ele estava ali falando na física e tal, que os filósofos anteriores não tinham visto as 4 causas, né? A causa, na verdade, é uma soma quadripartita. E Tales, por exemplo, o primeiro deles, afirmou ser a água o elemento comum de todas as coisas. Por elemento comum, entenda-se, ser de tudo. O que é comum a tudo é o que põe tudo em ser. Não em caos, não em aparência, mas em ser. Tudo é água. Então,
extraindo da frase de Aristóteles. O primeiro deles, Tales, o primeiro deles afirmou que é a água, ou ser a água, afirmou que é a água o elemento comum. Então, qual é o fragmento de Tales que nós temos? É a água. Tem um outro que está em outro lugar, também em Aristóteles. Todas as coisas estão cheias de deuses. Pronto, esses são os dois fragmentos que nós temos de Tales. Não sabemos se Tales disse isso, se pensava isso, se escreveu isso, se foi assim que escreveu. Sabemos que ele escreveu um livro, Perifísios, em torno da... Foi traduzido da natureza, ou sobre a natureza. Essa é a tradução que foi proposta depois a todos os livros dos pré-socráticos. Não sabemos. Dietz e Krantz cataram em todos os lugares, eu já fiz referência a isso aqui, né? Alexandre de Afrodísia, Diógenes de Laércio, a gente se lembraria porque escreveu As Vidas dos Homens Ilustres, mas alguns de que nós não nos lembraríamos se não fosse por isso, foram fonte dos fragmentos. E publicaram livros, fragmentos pré-socráticos, que é precioso, para nos dar acesso a esse pensamento. Mas nós só temos esses fragmentos. E a autenticidade deles é discutida até hoje. Então, tem filólogos, estilistas, historiadores, vamos dizer, arqueólogos da linguagem, que estudam esses fragmentos para ver, inclusive, a autenticidade e a coerência, a estruturalidade com um possível pensamento, por exemplo, de Tales, que eu dei aqui o exemplo. Então, estava falando de Górgias, cuja primeira frase do livro, Perifísios, dele, é nem ser, nem não ser são. Essa frase, obviamente, não caiu de lugar nenhum, como se diz, um raio em céu azul, né, inesperadamente. Ela tem história. E essa história está referida aos pré-socráticos, que trataram de ser e não ser. Então, os sofistas fizeram uma coisa com o pensamento pré-socrático. E esse é o verbo da busca da minha história do sistema de pensamento, é esse, é fazer. Eu sei que os filósofos, todo mundo sabe, que os filósofos pensaram e disseram certas coisas sobre a política, sobre a moral, sobre o conhecimento, sobre o ser. Pensaram e disseram, conhecemos os livros deles. Mas o que é que eles fizeram quando iam pensando e dizendo as coisas que pensaram e disseram? O que eles fizeram? Então, esse é o verbo da genealogia, como eu a pratico. O que é que Górgias, além de pensar aquela frase tão extraordinária, olha que livro que ele deve ter escrito para sustentar essa frase. Além de pensar essa coisa, né, nem ser nem não ser são, o que ele estava fazendo quando ele escreveu isso? Ele estava, propõe, tentando remediar um problema que ele viu no pensamento pré-socrático, que ele viu, que é muito improvável que os pré-socráticos tenham visto, porque para os pré-socráticos é muito improvável que tenha existido esse problema. Górgias viu e propôs uma solução para ele, como Protágoras também. A solução destruiu o pensamento pré-socrático, mas a intenção foi boa. Então, para entender o que fizeram os sofistas, de tal modo que aquilo que eles fizeram quando iam dizendo o que diziam, expressando o que pensavam, o que fizeram os sofistas, é o que eu quero comparar com a nossa época.
porque tenho a suposição de que a nossa época se deixa ler com alguma vantagem maior do que simplesmente olharmos para ela e tomarmos partido, se nós pedimos emprestados as lentes dos pré-socráticos, dos sofistas. As lentes, os olhos com que eles olharam para o mundo e disseram as coisas que disseram. E no dizer, fizeram certas coisas. Reter para nós, capturar para nós o que eles fizeram, para tentar entender, sem correlação bionívoca, causa e efeito. Isso é complicado e é perigoso, mas com essa ressalva. Tentar compreender o que nós estamos fazendo, não é o que Baudrillard pensou. Claro que é no que Baudrillard pensou que está o que Baudrillard fez, mas não é aí nas teorias. O que é que os pós-modernos, o que é que nós hoje estamos fazendo? Isso pode ser ajudado, essa interpretação do que nós estamos fazendo hoje pode ser ajudada se nós entendermos razoavelmente, com 25 séculos de diferença, é muito difícil, entendermos razoavelmente o que os sofistas fizeram ao dizerem o que disseram, ao pensarem o que pensaram. Isso é uma hipótese. Essa correspondência complicada é uma hipótese. Sustentável, porque o princípio talvez mais forte para mim do método dessa genealogia, que eu chamo de história dos paradigmas, né, é que eu disponho do tempo todo a todo tempo. Então, os sofistas, obviamente, estão no meu passado. Eu sei de quando eles são, sei a data de nascimento e morte deles. Eles são do século V, aliás, o mesmo de Sócrates. Eles são do século V. Mas estão aqui, se eu os puser aqui para pensar o aqui, para pensar o nosso agora. Eu posso dispor deles. Esse anacronismo é virtuoso. Não é uma captura não é arriscada, inconsciente, no sentido de que pisou fora da linha. Não é isso. Apropriação indébita. Não é uma apropriação indébita. Eu estou explicitando o que eu quero fazer com essa apropriação, que deixa de ser indébita, porque eu estou explicitando o que eu quero fazer. E estou explicitando que eu quero fazer alguma coisa com a nossa época. Porque eu não posso saber a nossa época, porque estou nela, agido por ela, mas se não posso saber, o que eu posso fazer? E o fazer é que insisto, o central aqui para a minha investigação, para toda, pelo menos os últimos 25 anos, vou ver daqui para frente. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, proponho eu, está ligado ao que os sofistas fizeram. Ligado é a palavra perigosa aqui. Ao longo do curso, vamos ver que sentido podemos dar a isso. E, repito, o que os sofistas fizeram não caiu do céu. Eles fizeram em relação, a gente sempre faz em relação, né? Eles fizeram em relação aos pré-socráticos. Eles quiseram resolver um problema. Coisa da ordem do pensamento, da ordem da filosofia. O modo de tentarem resolver esse problema destruiu o paradigma, os axiomas do sistema de pensamento, dos sistemas de pensamento dos pré-socráticos. Então, antes de chegar no século V, nós temos que dar uma passeada pelo século VI. E, antes de chegar ao século VI, nós temos que dar uma passeada pelo 10, 9, 8, 7. Vai ser rápido.
e daí tocar para frente, espero. Para entender coisas como por que é que, de repente, se passou a tratar não só de ser, mas também de fazer na filosofia. Não só de saber, de conhecimento verdadeiro, mas também de poder. E que isso, o poder, não era um assunto bastardo, foi central. Tinha a ver com a política, com a ética, com a moral, com a legislação, tudo assuntos de que os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, trataram. Mas não era assim antes. Então, para chegar aí, voltar para nós, sem nunca termos saído daqui, prestar atenção nisso, é que a gente tem que dar essa rápida passeada pelos anteriores aos pré-socráticos, porque os pré-socráticos marcaram uma violenta ruptura, cuja necessidade mereceria que alguém se detivesse, eu não tenho mais tempo, mas que alguém se detivesse sobre ela minuciosamente para ver por quê. Mas foi uma ruptura braba ali no século VI, com uma cultura que era tão grega quanto a dos gregos pré-socráticos, a dos filósofos do século VI, tão grega quanto, mas que ali precisou ser rejeitada, porteira fechada, de modo que nós perdemos o acesso a ela, que foi a experiência mítica, o ethos, a experiência de habitação na Terra. Ethos tem esse sentido originário. Isso é um grande valor, por isso depois a ética veio a ser uma ciência dos valores e dos comportamentos. O ethos é originariamente a experiência de habitação de nós, humanos, entre o que nós não somos. As coisas, as pedras, a natureza, os deuses, que depois nós tivemos que controlar porque ficamos com medo. O ethos mítico aparentemente foi a primeira experiência do que pode ter sido, de novo, eu não tenho o arquivo para dizer se é isso mesmo, né? Mas se sustenta, aparentemente. Então, do que pode ter sido o, vamos chamar de fundamento psicológico da cultura grega antes de haver Grécia, que pode ter sido uma aposta de que é possível lidar com as multiplicidades, as demasias que aterrorizam, sem morrer nelas. São dois movimentos, portanto. Viver nelas, não morrer nelas, eu já disse aqui, né? É uma balança. E, contrariamente ao que pareceria ter sido, depois no século V, a gente sabe que foi porque houve Buda, é grande século. Sócrates, Buda, Zoroastro, Confúcio, tudo no mesmo século V. No século V, Buda disse aquelas coisas sobre a vida ser uma ilusão, a consciência, o sonho. A consciência é um sonho dentro de um sonho. E que acordar desse sonho, desapegando-se de tudo para o vazio da suprema contemplação, seria então a grande sabedoria, desapegar-se, #desapega, né? Teria começado aí, mas isso talvez possa retroagir, né, para caracterizar o que só depois veio a ser chamado de Oriente, porque só depois veio a ser chamado de Ocidente, esse lado de cá, o lado esquerdo do globo, para quem olha de frente para ele, né? Poderia ser que esses condicionais futuros do pretérito são muito os tempos empregados por uma genealogia do tipo da que eu faço, que é muito hipotética. Bem poderia ter sido o quê? A cultura que depois se chamou oriental tivesse um axioma básico, não explicitado
e não experimentado como conteúdo. Isso sempre só pode ser visto depois, quando ele caiu e se conta a história. De que a realidade não é para ser levada tão a sério que nós nos oponhamos a ela, porque ela não é nós. Ou nós nos fundimos nela e a oposição desaparece, ou nós a ignoramos sabiamente porque ela engana. O véu das aparências, o véu de Maia, recobre essas aparências que nos enganam e que nos fazem sofrer. Então, a história de Siddhartha Gautama, depois chamou o Buda, o sábio iluminado, filho do rei do Nepal, que seria o rei do Nepal depois, e que não quis ser o rei do Nepal, saiu do palácio e foi procurar uma sabedoria que não estivesse na ordem do poder e do exercício do poder sobre outros e sobre as coisas, a natureza. Claro, ele não disse isso. Isso é um ocidental falando. E encontrou um homem doente, um homem velho, um homem morto, pelo seu caminho. E depois sentou-se ali debaixo de um daqueles generosos, suponho que carvalhos, né? E ali ficou meditando. Um tempo indeterminável, anos pode ser, muito tempo. E teve essa iluminação, a de que o apego às coisas da vida é que leva ao adoecimento, ao envelhecimento e à morte. O apego faz sofrer. Desapegar-se é o princípio da sabedoria, da iluminação. Isso é século V. Eu não posso dizer que no século X a.C., ali pela Guerra de Troia, em que Ocidente e Oriente, que ainda não se chamavam assim, vieram a se separar, em que a Grécia se separou da Ásia Menor, a Turquia. Isso já fosse assim. Mas não tem outros depoimentos, a não ser os que a Ilíada nos dá. Certidão de nascimento, talvez, da futura cultura grega, ocidental, a Grécia mãe da Europa, Grécia que depois reingressou no Oriente. Igreja Oriental, o Império Romano do Oriente, a Grécia reingressou. Bizâncio, a passagem da capital grega da Grécia de Atenas, da Atenas racionalista para Bizâncio atravessada por uma religiosidade que não era grega, que era oriental, asiática. Não posso fazer essa aplicação para trás, mas posso propor heuristicamente, como um princípio de interpretação, que porque nós temos depoimentos a partir da Ilíada, da grande poesia daquela época e de Hesíodo, os trabalhos e os dias, a luta dos titãs, os deuses e a participação dos humanos, enfim, os depoimentos que nós temos, que são inicialmente poéticos, e as experiências que nos foram narradas da habitação humana, do modo de habitar, do ethos grego, desse momento, do 10 ao 7º, que a gente chama hoje de as mitologias, que o Logos se meteu aí, não tinha nada a ver. O mitos como uma experiência do humano que é para ser narrada e fazer nessa narrativa o comum. Não é para ser especulada, espelho, representação, ou refletida, posta para dentro, para ser pensada, e aí já a filosofia estaria em cena. Não. Essa experiência mítica, que durou uns bons 4 séculos,
na época em que um século levava 100 anos e 100 anos levava muito tempo para passar, né? São aí uns 400 anos em que a experiência, o ethos mítico da habitação humana entre o que ele não é, o que nós não somos, foi feita. E foi feita de tal maneira que a balança do amor e do temor, amar as multiplicidades, viver nelas, sem morrer delas, sem se indiferenciar nelas, teve uma primeira experiência de, se a gente tomar bem levemente a palavra, pode ser resolução, que foram as hibridações, as misturas. Já adiantei um pouco isso aqui, né? As misturas. As misturas reduzem a excessiva potência, excessivamente disruptiva, das demasias, dos excessos de haver, de um mundo demais. Porque se há um Deus e há uma mulher, não são da mesma natureza, que produzem um semideus ou uma semideusa, que tem a natureza do Deus e da mulher, o semideus é uma hibridação que reduz a dualidade, nesse caso, que é a forma mínima do múltiplo, né? A um. Mas é um que é dois. Porque um semideus é um Deus, mas não é um Deus. Porque é um homem. Mas não é um homem, porque é um Deus. Talvez o exemplo melhor ainda seja o centauro, de que eu gosto. O centauro é um cavalo. Tem 4 patas, tem rabo, tem crina. Mas não é um cavalo, porque é um homem. Mas não é um homem, porque é um cavalo. Ele é um homem e é um cavalo. A relação de exclusão entre ser e não ser, ou bem ser ou bem não ser, ou bem cavalo ou bem homem, não se punha aí. Não era uma questão. Os centauros existiam no ethos mítico. Se eles acreditavam que houvesse, na realidade, centauros, é inteiramente irrelevante, porque essa ideia de a realidade, um lá fora, a ser cuidadosamente verificado, para não nos deixarmos enganar, porque as aparências enganam, não me parece que tenha sido uma questão para os míticos. Aos centauros, às ninfas, os semideuses, semideusas, os deuses, os titãs, os humanos, as raças de ouro, prata, bronze, os heróis e os humanos. Conta-se uma história, assim, Hesíodo contou. Um rio, já devo ter dito isso aqui, se disse, desculpe, mas aqui, agora está na hora certa. Um rio é um correr natural, pertence à natureza, mas as cabeceiras do rio não, são um Deus. Não é que são divinas, não. São rio naquele ponto divino, não. São um Deus que incessantemente dá o rio, cria. A ideia de criação não é uma ideia grega, mas cabe aqui. Cria o rio incessantemente. Deus não passa, o rio passa, né? Então, a riqueza dessas experiências, desse ethos, nós podemos apenas imaginar, porque depois os pré-socráticos, no século VI, fecharam essa porteira. Heráclito ainda passeou um pouco e de volta, mas condenando. Depois, Parmênides, o outro grande pré-socrático, explodiu a ponte em que Heráclito ainda passeava e mandou fechar a porteira. E nós ficamos com as mitologias, quer dizer, as narrativas. A narrativa era a forma de linguagem, era o dispositivo de linguagem da experiência mítica. Narrativas, contos. Era como reunirem-se as pessoas, o comum, no fim do dia, e contarem o que Hércules tinha feito naquele dia quando domou o leão da Nemeia. E aquilo causava espanto e alegria. E ia sendo passado adiante. E fazia um comum de narrativa para aquela época, para aquele lugar. É bonito isso.
Mas talvez, os que vieram logo depois, os filhos, os netos desses gregos, que não é que acreditavam que um centauro tanto era um homem quanto não era um homem, tanto era um cavalo quanto não era um cavalo. Não é que eles acreditassem nisso, era assim que era. Essa era a experiência de habitar entre os diferentes que se articulam, que se agenciam para fazer outra coisa. Sem destruir as diferenças, uma outra coisa que as reúne. Um centauro, por exemplo, reunindo homem e cavalo. Então, pode ser que os filhos, netos desses gregos aí, que foram grandes, caramba, é Homero, Hesíodo, os grandes poetas líricos dessa época, um início da poesia trágica, que é século VI, mas que já está no sétimo ali. Que os filhos e netos tenham pensado alguma coisa assim. Olha, bravo, fizeram um bom trabalho, mas insuficiente, porque um pouco casual demais. Tá bem, dá para misturar um deus com uma mulher. Dá. Mas não dá para misturar o sol com uma pulga. E há excesso de pulgas. Exemplo perfeitamente idiota, mas foi o que me ocorreu agora. Para botar em extremos, quer dizer, algo que não é agenciável. E isso não pode ser. Porque nós ficamos, então, ao acaso e à sorte da possibilidade de certas conexões. Outras não há. De modo que, em outros territórios do mundo, da physis, há demasia. A demasia permanece. E ela é mortífera. Ela pode nos anular. Com todos os nossos centauros e semideuses, ela pode acabar conosco. Então, é preciso, e isso já é mais possível dizer com um certo grau de certeza, é preciso encontrar um princípio, não é uma coisa, que dê conta de todas as multiplicidades, sem deixar nenhuma de fora, sem privilégio para nenhuma, que dê conta de todas, mas seja um princípio só. Não dá para garantir que os pré-socráticos tenham formulado, mesmo que não por escrito, essa ideia guia. Mas quando no século XIX eles foram redescobertos, Hegel, por exemplo, Hegel não era qualquer um. Hegel, analisando a sentença de Tales, é a água, interpretou como essa sendo a resposta a uma pergunta que Tales provavelmente se fez, não está expressa, porque não se encontrou o fragmento dessa pergunta. Mas a pergunta seria: o que é de tal modo que valha para tudo? Qual é o princípio de unidade de toda a dispersão de terra, água, fogo e ar? Os 4 elementos, que então eram muito levados em consideração. Faziam parte da cosmologia da época. É a água, disse Tales. Essa resposta, disse Hegel, é a resposta à questão do ser. O que Tales estava perguntando é: o que é que é? O elemento, como Aristóteles chamou, o elemento comum a tudo. É a água. Vamos dizer, a água é opinativo. Aristóteles explica por que ele achou que era água, enfim, a umidade de todas as raízes, a presença da água nos corpos. É opinativo. Heráclito, por exemplo, diz que é o fogo. Não tem importância. O que tem importância é a pergunta. E essa pergunta não é uma curiosidade,
é uma questão. Questão entrou em cena aqui no século VI como o novo dispositivo de linguagem, derrubando aquele da narrativa dos pré-socráticos. Questionar é fazer questão, melhor assim. Fazer questão é, em primeira instância, não abrir mão. Quando a gente diz, e nós cariocas com uma certa leviandade, mas quando a gente diz, sei lá, Laís, faço questão de tomar um cafezinho com você quando acabar esse exílio a que nós estamos condenados. Vamos lá, o sujinho, tomamos um café no Astérios, pronto, lá na Praia Vermelha. Faço questão. Quer dizer, não abro mão disso. Essa é a primeira instância do sentido de questão. Por que não abro mão? Eu posso tentar compreender o motivo de não abrir mão, seja a importância que tem para mim, ou em geral, aquilo de que eu, ou em geral, ninguém, pode ou deve abrir mão. Então, pôr em questão foi, proponho, para os chamados pré-socráticos, esses do século VI, o modo de pôr em linguagem o pensamento. Isso que era feito na forma da narrativa, na época mítica, passou a ser feito na ordem do questionamento. Questionar é refletir, não contar, narrar, mas estranhar. Não abrir mão daquilo que se estranha, não exilar como um engodo, porque é estranho. Refletir é pôr para dentro, é dobrar para dentro. E fazer disso de que não se abre mão, é o mundo, é a física, uma questão para nós, os humanos. E isso mudou o panorama do ethos, da habitação humana, entre o que nós não somos. Nós não somos cavalo. Nós, os humanos, não somos cavalo. Nós habitamos uma natureza em que há cavalos. Mas nem nós somos cavalos, nem os cavalos são humanos. Aqui se coloca um problema que não era um problema para os míticos. É que as diferenças têm que ser garantidas, não podem se borrar pela mistura. E só se pode garantir as diferenças se houver um princípio de identidade. Sério, universal, abstrato, porque não pode ser uma coisa entre outras coisas. A maior coisa de todas as coisas, como depois veio a ser Deus. Não aqui no século VI. A maior coisa entre todas as coisas. Bom, essa então regeria todas as outras. Não. Regeria segundo que direito? E segundo que forma de regência? O princípio tem que ser universal e abstrato. E tem que ser absoluto, nada pode ficar fora dele. Se for possível encontrar um tal princípio, aí todas as diferenças, toda a demasia, que é constituído pela multidão das diferenças, fica pacificada. Nada deixa de ser diferente. Homem é homem, cavalo é cavalo, mas homem não é cavalo. E agora eu sei por que posso dizer. Agora, os cavalos continuam sendo cavalos. E uns são pretos, outros são baios, outros são brancos, alazão, percheron. Tem cavalo de todo tipo. Agora, todos os cavalos são cavalos. E nenhum é homem. E não há centauro. Porque o princípio de identidade rege as diferenças, garantindo-as. É século VI, pré-socráticos. É respeitoso com as diferenças. Depois não será mais. É respeitoso com as diferenças, mas
as estabelece. E eles encontraram esse princípio, contrário a esse princípio. Essa foi a grande sacada do século VI, que acabou de fechar a porta para o ethos mítico e para a narratividade dos 10, 9, 8, 7. Encontraram na experiência, porque não é uma teoria, depois veio a ser, 2 séculos depois. No século seguinte, dos sofistas, quando Gorgias escreveu Nem Ser Nem Não Ser São, ele estava teorizando uma coisa que não é teoria aqui, no século VI. Teoria como nós a conhecemos, né? É que há um princípio universal, genérico, abstrato, que é o de que tudo é. Não há nada que escape de ser. Não há nada de que se possa dizer tal coisa não é. Pois se diz tal coisa, já está dizendo que é. O negativo não tem a potência de não ser. Qualquer coisa que seja o negativo de outra coisa é o negativo dessa outra coisa. E, portanto, é tanto quanto a coisa da qual ela é o negativo. Tudo é. Nada não é. Esse verbo, nós estamos pensando aqui no século VI, ser é verbo. Esse verbo tem a enorme vantagem de, como mais no começo da aula eu mencionei, de ser infinitivo, portanto não está em nenhum modo de conjugação. Depois ele vai estar. 2 séculos depois, no quarto dos filósofos, ele vai estar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Indicativo, um dedo apontando para alguma coisa e perguntando o que é isso, terceira pessoa do singular. Agora não. No século VI, ser é um verbo no infinitivo, e é no infinitivo que infinitamente ele é adequado a qualquer coisa. Todas as coisas são significa ser é a qualidade de tudo que é. Tudo é. É terceira pessoa do singular do presente do indicativo, sim. Mas isso não é o que importa aqui no século VI, é o que vai importar no século IV. No século VI importa ser. Importa que ser seja o princípio, a universalidade abstrata. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu very low-tech quadro negro um esquema para isso. Eu tenho, vai aparecer, tá aqui. Ser é um princípio abstrato, não como depois o que se veio a chamar os universais do pensamento ou da linguagem, por exemplo, a essência de cavalo e a palavra cavalo são abstratos, porque são universais. Ser é abstrato porque não é nenhuma coisa entre coisas. É universal porque vale para todas as coisas. E não é que vale para todas as coisas porque cada coisa é a expressão desse universal. É porque nenhuma coisa pode deixar de ser. Ser é, nesse sentido, infinitamente infinitiva, infinitamente válida para tudo. Nada escapa de ser, nem nada. Quando se diz nada, está se atribuindo a alguma coisa uma negação absoluta que é. A negação é. Não há aqui princípio de contradição, princípio de identidade, daí a 2 séculos vai existir. Aqui não. Então, ser é o comum a tudo.
princípio comum a tudo é o mesmo. Isso não significa tudo é o mesmo e não há diferença. É que há uma sentença de Parmênides que foi longamente traduzida como ser e pensar o mesmo. São o mesmo, o verbo ser aqui está omitido. Ser e pensar o mesmo. O que não é uma boa tradução, o que tudo indica hoje, né? Mas é algo que dá muito a pensar, né? Que pensar não seja o oposto de ser, por exemplo, que pensar não ponha ser como objeto de pensamento, é importante. E dá uma boa direção à compreensão do pensamento do século VI. Ser não era objeto de pensamento no século VI, será no quarto. Vai te perguntar o que é ser. Aqui não, aqui é verbo. O que é o ser? É a questão lá dos filósofos do século IV. Aqui não. A questão, a pergunta, vai ser outra. Ser não vai estar na posição de objeto que o pensamento há de decifrar. Então, essa tradução, ser e pensar o mesmo, são o mesmo, é interessante, né? É poderosa mesmo. Aquela que está sendo mais admitida pelos especialistas em Parmênides, tem gente que dedica a vida a Parmênides, graças a Deus. Eu preciso dele. Não gostaria de fazer isso, mas preciso que alguém goste e faça com competência. Então, os especialistas em Parmênides estão admitindo mais agora a seguinte tradução: o mesmo é ser e também pensar. A vantagem dessa tradução é que ela usa todas as palavras em grego, a outra não, deixa uma palavra e também fora, e ela é importante, porque o que ela diz? O mesmo é ser. E antes que esqueça, também pensar. Qual é o sujeito dessa sentença? É o mesmo. A grande questão pré-socrática, nesse sentido, proponho, nesse sentido, é o mesmo. O mesmo é o que está, proponho, é o que está no fundo da busca do princípio universal, genérico, abstrato. É fazer de toda a diversidade o mesmo. Mas o que é o mesmo? Pronto, feita a pergunta, ela morre. Porque quando se pergunta o que é o mesmo, já está respondendo, é ser. Porque está se usando o verbo ser para perguntar sobre o mesmo. O que é o mesmo? O mesmo é ser. Então, minha hipótese. A questão, Q maiúsculo, dos pré-socráticos é o mesmo. Essa questão foi respondida no século VI como o ser. O mesmo é ser. E também pensar. Mas a questão é o mesmo. A resposta é o ser. Essa questão nunca deixou de ser formulada e reformulada, mas ela teve sempre como resposta inicial ser. Então, quando nós chegamos à nossa época, em que ser não pode mais ser a resposta, caducou, fadiga dos materiais, fim da validade do desodorante, chegou ao fim. Ser que foi longamente, com muitas transformações. Foi logos, foi natureza, foi Deus, foi sujeito, foi história. Né? Lá do século IV até o século XIX, teve essas figuras. Sei. O que é mesmo, comum a todos? O que é comum? É o ser de tudo. Que é logos. Ah, não, é Deus. Isso é opinativo, discute-se, é coisa de escola.
Então, a questão permanente que só pode ser respondida, ou só pôde, até agora, ser respondida e nunca perguntada é o mesmo. A pergunta que está na cabeça de vocês, inquietante, é: bom, mas o que é o mesmo? Pergunta errada, porque, na verdade, essa pergunta é a resposta. O que é o mesmo? É ser. Senão, o uso do verbo ser para fazer a pergunta não faria nenhum sentido. O que canta o mesmo? Não faz sentido. O que anda o mesmo? Também não faz sentido. Agora, o que é o mesmo faz sentido. Por quê? Porque determina ser. Então, essa questão, propõe, ficou latejando nas respostas que lhe foram dadas, que tem como núcleo sempre ser, que foi o grande achado do século VI, com todas as alterações que ser teve ao longo da nossa longa história, do VI a.C. ao 21 depois, né? Alterações, mas todas elas da mesma resposta à questão não formulada, não formulável. Talvez o mesmo. Isso pode ser o que nós tenhamos a enfrentar hoje, quando essa alteridade absurda que nós fizemos com a natureza, ao longo de 25 séculos, sofistas em diante, né, explode. O vírus é a explosão dessa alteridade reivindicada como absoluta. E talvez aí um modo de pensar o mesmo, que não seja já a forma da sua resposta atávica a essa altura, ser, se ponha para nós como uma tarefa. A nossa tarefa bem pode ser, olha que alegria seria, não é? Conseguir formular a questão mais antiga, nunca formulada, porque sempre já respondida, e sempre da mesma forma, formular para aqueles nossos tão remotos antepassados pré-socráticos, formular a questão, ou mesmo fora das estruturas dicotômicas de ser e não ser, ou da estrutura identitária de ser, que foi a resposta que eles deram. E naquele momento foi um grande achado. E as transformações de ser ao longo do tempo, como resposta à questão informulada de o mesmo, que é ser e também, aliás, pensar, também foram coisas superlativas, essas transformações. Deus é superlativo, sujeito é superlativo. E foram respostas, transformações, variações. Está na moda variantes, né? Variantes lá do vírus do ser. Então, ser, com essa importante, a meu ver, ressalva. Deixa eu insistir um pouco nisso, porque essa questão é complexa, muito é complicada, é desesperadora, né? Tá mais bem formulada no segundo volume da minha dos Assassinos do Sol, né? História dos Paradigmas Filosóficos, que é dedicada aos gregos. Aí eu, enfim, por escrito, tive que desenvolver da melhor maneira possível. É uma hipótese minha para a qual eu não tenho resposta. Ela é formulada para não ter resposta. A questão grega, radical. Tão radical que pode deixar de ser grega e continua sendo a questão. É o mesmo. A gente poderia dizer hoje, o comum é uma resposta. Talvez dê conta, talvez não dê conta. A questão é o mesmo. Dessa questão, obteve-se imediatamente uma resposta que ocultou a questão. Matou a possibilidade de formular essa questão, porque a resposta é total, uma vez que ser
É o princípio universal, genérico, abstrato e absoluto de tudo. Não há nada que não seja. O que sobra para questionar quando se dispõe de ser? Isso é uma questão para ser pensada. Eu proponho a vocês. Proponho a mim mesmo, que não fiz. Uma questão para ser pensada nessa nossa época em que ser saiu de cena, com ele Deus, e isso poderia significar não há mais radicalidade suficiente para o pensamento que sustente a filosofia como um modo de refletir radical, que vai às raízes, que sacode fundamento. De modo que os pós-modernos teriam razão e tudo isso acabou. E pode ser. Né? Pode ser. Nós vivemos imersos numa cultura em que é assim e que não pode ser negada, nem tratada com desprezo ou reativamente, ressentidamente. É a nossa cultura. Essa dos algoritmos e tal, é a nossa cultura. E que bom, é uma grande diferença no tempo. É espetacular e assustadora. E porque é assustadora, espantosa. E porque espantosa, mobilizadora deveria ser do pensamento. Que pensamento? Resta um a pensar? Ou esse sol se pôs para sempre, que é a ideia que deu ao conjunto, né, desses 9 livros o título genérico de Os Assassinos do Sol. Sol se pôs aqui, nas nossas mãos, não vai mais levantar. Caiu a noite. Definitiva noite sobre Latinoamérica. Caiu a noite. Seria mais ou menos o que os pós-modernos estariam dizendo. Então, só para ficar em suspenso assim, o mesmo é questão. Todas as respostas são grandiosas, porque todas elas giram em torno de ser. Mas a questão persiste porque nunca foi formulada, não pode ou não pôde ser formulada. Pode ser que agora, quando o ser se esvaiu, lá pelo século XIX e estendendo-se pelo XX, exceção para Heidegger, mas Heidegger fez uma coisa inimaginável, uma história do ser, não podia. Quando o ser se esvaiu, pode ser que essa pergunta possa voltar a ser feita e tenha a ver com a totalidade do que é, não por ser, mas pela totalidade, pelo comum, pela mistura, cultura e natureza, o mundo e a terra, mesmo que isso se apresente para nós hoje de uma maneira tão dramática e mortífera, sob a forma do vírus. Então, fica essa questão. Os pré-socráticos tiveram a maneira de lidar com a questão fundamental deles, sem deixarem de levar em consideração que eles estavam tratando da experiência que, desde lá dos inícios da cultura grega, vinha sendo feita, de que há uma enorme explosão de diferenças que assustam, em relação às quais se manifesta um temor, um grande temor, de dissolução, de desaparecermos nós, os humanos, no grande mar indiferenciado, grande oceano do haver demais, mas, ao mesmo tempo, que nós amamos haver mundo, haver mais que nós, haver natureza, onde nós estamos, não fora. Fora é uma invenção do século V, dos sofistas, e daí por diante. Não do século VI dos pré-socráticos. Então, eles levaram isso em consideração. E se perguntaram sobre como age ser no ser em todas as coisas. Toda vez que eu digo assim, eu fico feliz por nós
dispormos de uma língua com infinitivo flexionado. Como age ser no serem todas as coisas, no sermos nós com as coisas. Ser, o princípio, age tanto multiplicando quanto unificando, tanto dispersando quanto concentrando. Então, há em ser, o grande princípio, dois modos de principiar, de funcionar com o princípio. Dois modos cósmicos. Hoje, cosmos, para nós, é alguma coisa como o espaço sideral, ou a totalidade. Né? Teilhard de Chardin falou no Cristo cósmico. Quer dizer, aquele que não estava no início está no fim, estará no fim, quando a totalidade do divino se manifestar. Há esse sentido. Lá para os gregos pré-socráticos, para a língua grega de então. Cosmos queria dizer equilíbrio, harmonia, beleza. Onde cosmética ficou até hoje. Né? Ajustamento, justiça. Queria dizer isso, cosmos. Então, dois principiares do princípio ser, dois modos de ser de tudo que é, dois princípios de ser cósmicos são o reconhecimento principial, não como exceção, não como perturbação, como afirmação do princípio de que tudo é. De que tudo, sendo, dispersa-se indefinidamente. Sempre me ocorre o mesmo exemplo, não sei se ele é bom, mas ele sempre me ocorre, eu vou usar. Pensem numa boiada que de manhã, aberta a porteira, se dispersa pelo mundo. E cada boi, cada vaca, cada bezerro vai fazer o que lhe cabe e o que lhe dá na telha. É uma boiada dispersa. O que é que faz da dispersão dessa boiada ser a boiada na forma dispersa? É que corresponde a essa dispersão a unidade da boiada que no fim do dia se recolhe e volta ao aprisco, para no dia seguinte explodir de novo. Então, esse movimento de sístole e diástole, de serem todas as coisas, tanto múltiplas quanto unas, tanto dispersas e tendencialmente caóticas, quanto reunidas, conservadas, preservadas e protegidas. Os gregos dispunham, e os pré-socráticos usaram, duas palavras para nomear esses dois princípios que não se opõem, se complementam, que são physis, que não é a natureza, depois dará natureza como objeto de uma ciência, de um modo de conhecimento, a física. Não é. Physis é o princípio da dispersão de tudo que é. Tudo que continua sendo na dispersão, na infinidade da dispersão, na demasia, no excesso, na desmesura, aquilo que atemorizava justamente da dispersão, physis. Logos, que depois será traduzido por razão, razão e linguagem. Haverá uma ciência para o logos, a lógica. Ainda não. Aqui não. Logos é a reunião, a recolha. A recolha, por exemplo, para a dispersão das uvas por todas as parreiras físicas, há um momento em que todas elas se concentram no cesto, onde são recolhidas para depois fazerem vinho, por exemplo. O cesto que recolhe as uvas é um logos. A colheita das uvas é um logos.
as muralhas de uma cidade, dentro da qual a cidade vige, porque está protegida na sua unidade, é um logos. A organização dessa tela em que vocês me veem e eu vejo vocês. E só por isso há aula. É um logos. Então, o logos é da physis, que é do logos, eles estão embolados um no outro. É como uma folha de papel. A folha é uma unidade. Vamos figurar a folha como ser, a unidade de tudo que é. Tá? Princípio. Universal, genérico, abstrato e tal. Mas só há folha se houver uma página e outra página. E uma não é a outra. E não é a uma. Mas sem uma e outra não há a unidade da folha. Não dá para dobrar a folha sem dobrar as duas páginas. Uma dobradura será côncava e a outra convexa, mas as duas páginas estarão dobradas, porque a folha foi dobrada. Não é possível rasgar a folha sem rasgar as duas páginas. Então, na folha ser a unidade de physis, o princípio da dispersão, e logos, o princípio da reunião, que não são a mesma coisa. É uma página e outra página. Se não estiverem juntos, indissociavelmente juntos, mas os sofistas vão separar, não há ser. Não há ser para todas as coisas. E é por isso que Goja vai dizer nem ser nem não ser são, porque essa página vai ser destruída já na aula que vem, ou seja, no século V. Essa magnífica intuição de que ser, princípio universal, do qual nada escapa, tanto é a dispersão quanto a reunião. Não é que uma seja ser e outra não ser. A dispersão é tanto quanto a reunião é. As diferenças são tanto quanto a unidade, a identidade, o que for, é igualmente, diferentemente. Logos, physis, conectados entre si. É o logos da physis. É a physis do logos. Essa é, a palavra é moderna, a estrutura de ser. A dualidade, o princípio de dualidade está começando aqui. Quer dizer, não tem centauro, que tanto é quanto não é. O princípio de dualidade está começando aqui, mas de uma forma pacificada. A dualidade de logos e physis, página e página, está na unidade da folha. Isso é que dá para nós hoje, espantosa compreensão pré-socrática do que é verdade. Não esqueço que esse curso é sobre a verdade. Né? Do que é verdade. Physis manifesta, explode. Logos reúne, conserva. Daí sai a compreensão de que no disseminar e no recolher, na simultaneidade de disseminar e recolher, simultaneidade são as duas páginas na folha, logos da physis, physis do logos. Aí é que está a verdade. Há um fragmento de Heráclito, que em geral, aí esse não é como aquele de Parmênides, que é até uma boa tradução, embora jogando fora uma palavra complicada, que era o e também. Né? É uma sentença de Heráclito que costumava, pelo menos, ser traduzida como natureza ama esconder-se. Heidegger, analisando essa sentença, são sentenças do pensamento, esses fragmentos pré-socráticos são chamados de sentenças, porque são
consolidações de um alto pensamento. Analisando essa sentença, propõe que, se physis é a força que faz brotar toda a diversidade, e ainda não está sendo aqui igualada à natureza, ao lá fora, que não é humano, então physis deve ser traduzido aqui como a força que faz aparecer. Por essa mesma força, tende à ocultação. Physis mostra e recolhe. Physis mostra e recolhe logos. É no jogo de physis e logos, mostrar e recolher, de evidenciar e esconder, de desvelar e velar, é aí que está a verdade. Não é no discurso. Será a partir da quarta que vem, do século V, do sofismo. Não é no discurso. Aqui não. Não é no discurso. Não é no que o homem diga. Diga. Há um outro fragmento de Heráclito em que ele diz: sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns homens supondo possuírem uma inteligência particular. Claro que ele não está dizendo que os homens, os indivíduos, não possuem uma inteligência particular. Ele estava escrevendo um livro, ele disse isso no livro que ele estava escrevendo. Era a inteligência particular dele que escrevia o livro. Mas o que ele estava dizendo no que ele estava dizendo é: eu estou ouvindo do Logos, outro fragmento dele, ouvindo não de mim, mas do Logos. É sábio dizer tudo um. Verbo ser também está omitido aqui. Tudo um tudo. Trata-se aí de um sujeito, um predicativo do sujeito. Aí é reversível, né? Não é predicado, não é atribuição. Tudo um tudo. Falando da unidade, tudo de todas as coisas. A palavra aqui, panta, todas as coisas, está no neutro plural, no grego como no latim. Quando está no grego plural, toda, muita, está se falando de tudo, sem exceção. Então, tudo sem exceção, ou seja, todas as coisas, a enorme multiplicidade, e a enorme multiplicidade. Isso não sou eu que digo, estou ouvindo do Logos, a força que reúne, tudo um. Então, nós, os humanos, não estamos postos diante de um real lá fora, insisto, lá fora é século V, não há ainda. Não estamos diante de um real posto lá fora, diante do qual nós nos decidiremos conhecer ou julgar ou agir sobre, transformar, amar, fazer violência, o que for, mas é um lá fora. Não, nós estamos juntos. O Logos sendo o que é comum, estamos nós no Logos. A força que reúne. Ouvindo, não de mim, que sou uma inteligência particular, mas do Logos, significa é o Logos que em mim diz que tudo é, e que tudo é muitos, e que muitos é tudo. A palavra grega para dizer, a palavra continua existindo e ela já existia antes, é homérica e é usada até hoje, para dizer verdade, expressa esse movimento de dar e reter, no qual nós estamos envolvidos, nós os humanos. Portanto, a verdade não é atributo nosso, da nossa razão, da nossa alma, da nossa linguagem. Veio a ser, já, vai ser. Semana que vem. Então, a palavra aletheia, que decorre da força de junção e disjunção de logos e physis, que compõem a unidade tensa de ser, aletheia, a estrutura dessa palavra, que quer dizer verdade, mas nesse sentido que eu acabei de apresentar, tem o A é o alfa privativo, é o não. Não. Tá? Como em, sei lá, amoral. Lete é o nome da
fonte da qual as almas bebiam antes de entrar no mundo das sombras, para se esquecer do daqui, do que foram, sem o que não poderão ser outra coisa. E elas eram chamadas o tempo inteiro, porque o número de almas era finito, eram chamadas o tempo inteiro para servir de novo a tudo que era animado. Podia ser uma flor, podia ser um peixe. Empédocles, um dos grandes pré-socráticos, teria dito: fui menino e menina, peixe no fundo do mar, flor. Só não disse, agora sou Empédocles. Né? As almas tinham que se esquecer. Bebiam dessa água do esquecimento, léter, que mata a memória. Nós ainda temos uma palavra em português para dizer isso, letal, né? O que mata. E aqui é um sufixo de formação de substantivo. Então, alétheia é a não ocultação, o não velamento, o não encobrimento do velado, do encoberto, do não aparente. Pertencem-se como dia e noite. Imagine que não houvesse noite. Também não haveria dia. Porque dia é o que se caracteriza porque há noite. E vice-versa. Então, também aqui, não ocultação significa ao oculto. Manifestar o oculto não faz com que o oculto desapareça, faz com que ele se manifeste. Então, a manifestação do oculto não é uma eliminação do oculto. O desvelamento não é uma eliminação do velamento. É um momento dele que retorna, que vai e vem. E nós com ele. Eu gosto muito da metáfora das marés. O que é uma maré? Tem que ter terra e água. Se só tiver terra, é deserto. Se só tiver água, é abismo. Tem que ter terra e água. O que é uma maré alta? É quando a água aparece e a terra desaparece. Mas se a terra não estiver lá, não é maré. E o que é maré baixa? É quando a terra aparece e a água desaparece. Mas se não tiver água, não é maré. Então, esse movimento é permanente. É velamento e desvelamento, encobrimento e desencobrimento. Essa é a compreensão pré-socrática da verdade, que nós totalmente perdemos. Nós nela, não tem fora, nós estamos embolados com o aparecer e o desaparecer, o velar e o desvelar, o encobrir e o desencobrir, o manifestar e o reter. Nós, os humanos, que não devemos nos fiar na nossa inteligência individual, que devemos ouvir do Logos, tudo um. Nós fazendo parte de tudo. Nós não somos os titulares da verdade. Titular da verdade é a física, que faz aparecer, e o Logos que retém, e que se complementam. Não há um sem outro, as duas páginas da folha. E não há a folha sem as duas páginas, não há ser. Não se dá ser. De novo, assim como eu disse há pouco, que bem poderia ser que, quando a resposta, o ser, dada a questão informulável do mesmo, caducou, pode ser que sobre para nós hoje pensar mesmo, não o que é o mesmo. A resposta pelo ser caducou. Pensar mesmo, eu não sei, eu dei assim um pitaquinho, porque foi o que me veio naquele momento, o comum. Mas o comum envolvendo natureza, nós e ela, né? E nós e ela começando a desaparecer como marcações de diferença. Poderia ser, né? Poderia ser. Do mesmo modo, estou formulando a hipótese, eu vejo que o dedo aqui está fazendo sinal de o cara está maluco, né? Formulando a hipótese de que
essa experiência pré-socrática de verdade, aletheia, poderia vir a ser fértil para nós. Por que ela nunca foi testada? Quando Aristóteles tirou os pré-socráticos da filosofia, e o pessoal obedeceu, era Aristóteles, o pessoal obedeceu e eles ficaram 23 séculos, até o século XIX, fora da filosofia, a sua compreensão de verdade nunca foi testada. A compreensão de verdade como alguma coisa da ordem do ser, do discurso sobre o ser, essa foi testada do século V em diante até o XX. Mas a aletheia não. É como se ela estivesse lá em reserva, mais ou menos como os mamutes, que às vezes a gente encontra na tundra siberiana, e estão tão bem conservados que a gente pode determinar a sua última refeição. A aletheia pode estar ali em estado de congelamento vivo. E assim como o mesmo, nós podemos também, quem sabe, recolher a aletheia e explodir a exterioridade, a oposição entre nós e a natureza, entre eu e outro, entre eu e ele, eu e tu, né? Explodir na unidade do manifestar-se e recolher-se, que parecem dois, mas que são um movimento permanente de ir e vir, e nós com ele. Explodir, portanto, também a estrutura que os sofistas instalaram de que verdade é algo da ordem do discurso. Eles acrescentaram, portanto, não existe. Mas os filósofos mantiveram e disseram, mas sim, existe. Da ordem do discurso. A ordem do discurso sendo a nossa, a da razão. Agora, humanos opostos à natureza, logos oposto à physis. Não dos pré-socráticos, mas já, daqui a um século. Então, essa grande experiência, né? Belíssima experiência, de verdade, cujo titular é tudo, physis e logos, mostrar e reter, e nós juntos, e não há exterioridade, não há lá fora, não há condenação, não há julgamento, né? Poderia ser alguma coisa que do seu congelamento, porque nunca foi submetido aos vieses e às vicissitudes da história. Poderia ser uma coisa para nós generosamente tentarmos recuperar ao modo que for possível para nós. Nós não vamos ser pré-socráticos de novo. E ainda bem. A história que correu de lá para cá nos deu carne. É a nossa carne. Não vamos ser pré-socráticos de novo. Não vamos regredir no tempo. Mas podemos, talvez, ter a generosidade de tentar recolher, ao invés de renunciar, porque também podemos renunciar. O discurso pós-moderno é renunciatário, declaratoriamente renunciatário, não é argumentativamente. E o momento aqui, regido pelos algoritmos e a pós-verdade que nós estamos vivendo, é tão eficaz, produz tantas coisas, que pode nos levar a uma renúncia até jubilosa da reflexão, da lentidão do pensamento que vai nas raízes. Ele é lento, é sedimentar, é bovino, no sentido de que precisa ruminar, que está na contramão total da velocidade tecnológica, que é maravilhosa. Nada de ressentimento e reatividade, pelo amor de Deus. Mas há uma generosidade perdida aí com alguma coisa como essa, a aletheia. Quem sabe o mesmo, a aletheia, possam ser alguma coisa que nós tenhamos a recolher. Totalmente não sei como. Mas não vou dizer, é o nosso desafio hoje. Digo, é um encanto que é possível ter. Uma beleza que é
possível implantar. Aí será um desafio para o pensamento, mas aí desafio vai ser uma coisa leve, não vai ser uma coisa tecnológica. Vai ser de uma ordem talvez mais poética. Desde o século XIX, alguém como Nietzsche está nos dizendo: eu preciso da arte para não morrer da verdade, quando a verdade já estava totalmente atravessada pela objetividade e a neutralidade. Então, um pensamento que seja radicalmente poético. Poiein é criar, poiese é o ato da criação, poeta é o criador. Poderia ser para nós um encanto, uma leveza da vida, não um desafio da estrutura fechada do pensamento, que é uma disciplina chamada filosofia. Vou continuar a usar a palavra filosofia, porque acho lindíssima, inclusive na sua origem, desde a sua origem, de que eu vou falar daqui, sei lá, aula que vem ou na outra. Fico devendo a vocês, no começo da aula que vem, o tratamento, os 2 tratamentos que nós retivemos disso tudo que eu disse aqui. Ser, logos, physis, aletheia. Um pré-socrático não perguntou o que é isso tudo, mas procurou experimentar no pensamento o que significa ser. E os 2 grandes, Heráclito e Parmênides, disseram coisas que foram vistas 2 séculos depois por Platão como opostas, como se fossem 2 escolas. Quero testar a hipótese de que não foram 2 escolas. E antes de entrar nos sofistas, então, que montaram em cima da ideia de que eram 2 escolas. Ou assim nós lemos, porque assim Platão leu. A ver. Então, falar um pouquinho de Heráclito e Parmênides no começo da aula que vem, e aí passar aos sofistas e, de repente, ter uma certa sensação de familiaridade. Porque nós vamos falar de opinião, de narrativa, de aparências, de discurso, coisas que nos são bastante familiares nesse momento convulsionado e magnífico que nós estamos vivendo. Então, fico com essa dívida, pagarei e entramos nos sofistas e aí vamos ver se a gente faz algumas comparações e vamos adiante, porque houve os filósofos. No século IV, os filósofos toparam a briga que Sócrates, no V, que ele é contemporâneo de sofistas, tinha aberto e ganharam. E o que eles ganharam, nós herdamos. E hoje quase se poderia dizer, o que eles ganharam, nós perdemos. Então vamos entrar um pouco por aí também e avaliar todas as questões que apareceram aí. Saber e poder, por exemplo, com que Foucault trabalhou tanto. Nada disso existe aqui nos pré-socráticos. Vai haver nos sofistas. Quarta que vem vai haver, daqui a um século. Então, bom, terminamos aqui.